Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Em meio a essa quarentena já se passaram bons dias, né? A partir daquela primeira aula que nós colocamos aí para vocês estudarem sobre Platão. Espero que estejam se divertindo aí com essa plataforma online. Muitos estudaram seriamente, muitos me mandaram dúvidas sobre as aulas, sobre os exercícios, e espero que isso continue, até porque agora nós vamos entrar num autor que para mim é ainda mais foda, que é o grande, o monumental, o brilhante Aristóteles. Ele faz parte aí dos clichês que nós temos quando ouvimos falar na palavra filosofia. A gente costuma pensar em Sócrates, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Marx, Locke, esses autores clichês aí, e com certeza, se não é o número um, é com certeza o número dois aí, no caso do Aristóteles. Ele é o grande autor, gente, do pensamento ocidental, vamos dizer assim. Vocês devem ter sentido, e pelas dúvidas, pelas nossas conversas aqui online, uma certa dificuldade para pegar o que o Platão estava querendo dizer com um mundo sensível, inteligível, ideia, aparência, essência, aquilo que é sensível. Enfim, é difícil porque é um modo de pensar que não está mais em voga, né? Não está mais aí, ninguém mais pensa de acordo com o sistema platônico. Agora, de acordo com Aristóteles, é o jeito que nós pensamos, vocês vão ver isso, tá? Bom, gente, dados biográficos. O Aristóteles ele nasceu em 384 na cidade de Estagira, tá? Deixar claro isso. O Aristóteles não era do centro, não era da metrópole, Atenas no caso. Ele era da periferia, mas no sentido assim, era periférico, era à margem, era de uma cidade que não era a sede, o centro do conhecimento do comércio, como era Atenas, tá? Então ele era um imigrante, porque ele saiu de Estagira e foi para Atenas. Ele era um imigrante, portanto, ele não gozava de direitos como cidadãos nascidos em Atenas gozavam, tá? Então, ele era um ilota, como se diz, né? Então, gente, ele ainda cedo foi para Atenas estudar na escola de Platão, lembram do nome? Academia, né? Esse era o nome da escola de Platão, onde se ensinava filosofia, mas sobretudo matemática, e o Aristóteles foi, inclusive, professor lá, tal foi o brilhantismo dele, ele foi professor de retórica lá por uns bons anos. Ele foi se afastando de Platão, mas ele era um sujeito tão genial, tão renomado em seu pensamento e nas obras que ele escrevia, que ele foi convidado pelo rei Filipe da Macedônia, que dominou, né, ele desceu da Macedônia, dominou a Grécia e começou a travar uma guerra com os persas. Ele convidou Aristóteles para ele ser tutor do filho dele. Quem foi o filho dele, gente? Do Filipe da Macedônia? Foi o grande Alexandre, ou o contrário, né? O Alexandre o Grande, um renomado aí, um famoso imperador que estendeu as fronteiras aí do Império Macedônico, iniciado pelo seu pai, conquistando a Pérsia, conquistando o Egito, conquistando a Palestina, conquistando a Mesopotâmia, conquistando a Fenícia, conquistando parte da Índia, enfim, foi um cara que estendeu e conquistou mais ou menos 92% do mundo que era conhecido até então. Controlo pelo menos 4/5 do mundo conhecido. Mas será possível que a fonte do poderoso rio Nilo do Egito possa começar nestas montanhas distantes da terra externa? Se for, um navegador experiente pode seguir seu caminho por aqui, por este rio, ao leste, seguindo as grandes planícies da Índia até o Oceano Oriental, no fim do mundo. E por esta rota, subir o Nilo, de volta ao Egito, pelo Mar Médio e de volta à Grécia. Se pelo menos estes gregos olhassem à sua volta e se aproveitassem de sua posição vantajosa no centro, a Grécia dominaria o mundo. E por que, mestre? Na mitologia, as terras das quais fala são conhecidas. A Índia, por onde Hércules e Dionísio viajaram. Todos esses homens foram para o leste. Teseu, Jasão, Aquiles, todos foram vitoriosos.
Durante muitas gerações, essas histórias foram contadas. Por quê? A menos que sejam verdade. Lendas de Amazonas? Hã? Não, Alexandre. Só as pessoas comuns acreditam nestas lendas, como acreditam em qualquer coisa. Nós estamos aqui precisamente para não nos iludirmos por estas paixões tolas. Mas se somos superiores a essas peças, como diz, por que não os governamos? Esse sempre foi o sonho dos gregos, ir para o leste. O leste sempre consegue engolir os homens e seus sonhos. Mestre! Mestre! Sim? Mestre! Sim, fale logo, fale logo. Por que os persas são tão cruéis? Por favor, né? Esse não é o assunto de hoje, Nearco. Mas a verdade é que as raças orientais são conhecidas por sua barbárie e sua extrema devoção aos seus sentidos. As coisas em excesso é que destrói o homem. Por isso que nós, gregos, somos superiores. Nós exercitamos o controle de nossos sentidos. Moderação. É o que esperamos. Mas e quanto a Aquiles em Troia, mestre? Ele não se excedeu? Aquiles só precisava de um freio. Ele tinha um domínio tão grande sobre os outros que mesmo quando se retirou da batalha, enlouquecido pela dor de seu amante morto, Patroclo, colocou seu exército em sério perigo. Ele era um homem profundamente egoísta. Então poderia dizer que o amor entre Aquiles e Patroclo era depravado? Quando homens se deitam juntos para a luxúria e estão se rendendo às paixões, e nada acrescenta para nossa excelência, e nem qualquer outro excesso, Cassandro, o ciúme entre eles. Mas quando os homens se deitam juntos e conhecimento e virtude são trocados entre eles, isto é puro e excelente. Quando competem para dar o bom e o melhor de cada um, este é o amor entre homens que pode construir uma cidade-estado e nos tirar desta vida medíocre. Filipe trouxe de Atenas homens como Aristóteles para educar nosso povo inculto. Cada vez mais ambicioso, ele planejou então a invasão da Pérsia. Bom, e aí, nessa altura em que Aristóteles era tutor do Alexandre, como eu falei, já começou a acontecer um distanciamento em relação à filosofia platônica. Ou seja, o Aristóteles estava sendo cada vez menos platônico, e me entendam, à medida que ele estava sendo menos platônico, ele ficava cada vez mais original, menos platônico e mais aristotélico. Tá? Ele viu que o sistema platônico, o dualismo platônico, ele tinha uma série de contradições, uma série de problemas, limitações, porque, ora, vamos supor que uma pessoa invente algo completamente diferente, que ninguém nunca havia inventado, a pessoa fabrica essa coisa, e aí a pergunta que o Aristóteles fazia é, Platão, o cara criou essa determinada coisa que ninguém nunca fabricou, ninguém nunca pensou. Por que só ele teve acesso a essa ideia? Da onde veio essa ideia dele? Entendeu? Ou seja, não havia essa ideia a ser acessada no mundo inteligível, mas a partir do momento que ele criou, ela passou a existir. Entendeu? É esse tipo de debate assim que o Aristóteles viu e falou, não dá mais esse sistema. Tanto é que o Aristóteles tem uma frase muito famosa e meio ácida, assim, gente. O Aristóteles vai falar, sou amigo de Platão, mas, me desculpe, sou mais amigo da verdade, ok? E aí, vendo de novo aquela famosa pintura de Rafael Sanzio, nós temos aí, falamos muito dessa postura à esquerda do Platão, apontando para cima, o livro na posição vertical, mas agora vamos falar aí do Aristóteles, do aluno dele, do parceiro de filosofia dele durante um tempo. E vocês podem ver, gente, a diferença entre Platão e Aristóteles. Gente, é tudo diferente, tá? Olha lá, as cores, um é vermelho, o outro é azul. Um calça sandália, o outro está descalço. O outro tem cabelo, o outro não tem quase cabelo. Um tem barba grande, o outro tem barba curta. Enfim, gente, uma série de diferenciações, de divergências entre eles. Mas o que mais chama atenção é justamente a postura do livro,
não está mais, como no caso do Platão, na postura vertical, mas sim na horizontal, e também a mão, gente. Por favor, se atentem à mão do Aristóteles. Não está apontando para cima, está fazendo referência não a algo que existe lá, em outra realidade. Está tudo aqui. Platão, não tem nada de mundo inteligível. Tudo é sensível. Todo o nosso conhecimento vem daqui. Nada vem de uma outra realidade, onde a alma já esteve. Não. Está tudo aqui. Tudo é material. O ponto de partida para o conhecimento são os sentidos. O Platão, o que é isso? Sou mais amigo da verdade, me desculpe. E aí, então, gente, o Aristóteles rompe com o platonismo e ele funda a sua própria escola de filosofia, que eu falei para vocês, Platão deu o nome da escola dele como academia e o Aristóteles vai dar o nome da escola dele como sendo o Liceu, tá? E diferente do Platão, que ensinava sobretudo matemática na academia, o Aristóteles vai ensinar o quê, gente? Ciência da natureza. Ciência da natureza. Inclusive, no Liceu, havia um museu de fauna e flora, porque o Alexandre ia conquistando as regiões, os outros impérios, as outras culturas, e levava a fauna e flora que não tinha na Grécia para os estudantes do Aristóteles fazerem pesquisa, entendeu? Fazerem pesquisas experimentais, observacionais, coisa que o Platão falava, que é isso, entendeu? Então eram os acadêmicos contra os aristotélicos ou os peripatéticos, significam aqueles que andam pelo pátio do Liceu, né? Essa era a diferença. Então começou a existir essa querela, Platão, Aristóteles ou platônicos contra os aristotélicos. Gente, então como eu falei, a partir dessa postura do Aristóteles, ela é tão famosa, né? O Rafael Santos foi brilhante pintando dessa forma, que alguns livros do Aristóteles eles fazem referência justamente a essa postura dele, como de fato é o a priori do pensamento dele. Tudo está aqui. Não precisamos inventar uma outra realidade para entender as coisas. E a partir disso, gente, como eu falei, a sensação, os sentidos, a experimentação, eles são o quê? O ponto de partida para o conhecimento. Então, se a gente quiser fazer aqui um breve exemplo, eu posso pegar como o professor Danilo Marcondes, lá do Rio de Janeiro, ele faz, ele divide o processo de se conhecer Aristóteles em algumas etapas, como eu vou colocar aqui, mas como eu falei, o ponto de partida são os sentidos. Por exemplo, gente, vocês vão fritar um ovo. Eu não sei deixar a gema mole, pelo menos. Sempre estoura e fica dura. Vocês vão fritar um ovo, gente. Primeira vez que vocês foram fritar um ovo, saiu aquela obra de arte branquinho, sem nenhuma bolha de gordura, a gema cheinha, recheada daquele néctar dos deuses, né, que é a gema. Não, tá, gente? Eu, pelo menos, me queimei bastante fritando o ovo pela primeira vez. Então, gente, você vai fazer essa prática, fritar um ovo. E respingou óleo, gordura quente, fervendo no meu braço, então eu senti. Gente, eu senti na pele aquilo. Estou falando um exemplo de tato, posso dar um exemplo de audição, de gustação, de olfato, mas estou falando do tato, tá? Que é mais objetivo. Então, gente, eu senti a gordura, o óleo fervendo, pingando no meu braço. Aquilo doeu, tá? Aquilo doeu pra caramba, de modo que eu nunca mais esquecerei. Então, gente, olha lá. Eu sinto, e aquele acontecimento, aquela sensação vai para o quê? Se eu nunca mais esquecerei, a etapa seguinte é da sensação ir para memória, tá? Aquela sensação, aquela experiência. Gente, e aí, bem, eu vi que fritar um ovo daquela forma, se eu me lembro bem, não funciona. Então, daquela forma que eu me lembro, não funciona. Eu vou tentar de outra forma. E pode ser que, de novo, como acontece comigo, como aconteceu comigo, me queimei de novo, senti. E aí eu vou me lembrar que daquela forma também não dá. E aí eu tento uma outra vez, senti que também não deu certo. Gente, mesmo não dando certo,
conforme a sensação vai acontecendo e aquele acontecimento vai indo para a memória, eu vou adquirindo o quê? Uma certa experiência, certo? Eu vou tendo experiência. Eu vejo, por exemplo, tá, agora em quarentena a gente fica assistindo coisa que antes nós não nos permitíamos, canal de culinária, né? O cara picando uma cebola, gente, uma rapidez que eu demoro o triplo que ele, o quádruplo, quem sabe. Por quê, gente? Porque provavelmente ele já se machucou cortando cebola de algumas formas, e ele se lembra bem disso, de forma que ele vai adquirindo o quê? Experiência, certo? E aí, a partir da memorização, e você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo uma certa técnica. Ora, tem que ser assim. Eu aprendi sentindo, lembrando, experienciando, que eu aprendi que a técnica correta para cortar uma cebola ou para fritar um ovo é essa. Então eu ganhei uma certa técnica. Gente, com informação memorizada, com experiência sentida e com técnica aprendida, eu me torno o quê? Um conhecedor daquilo lá. Então, ou seja, eu chego, partindo lá da sensação, eu chego até a ciência, ou eu chego até ao conhecimento, tá? Gente, eu espero que tenha dado para fisgar o que significa, então, essa questão do conhecimento para o Aristóteles. Ao contrário de Platão, que, Aristóteles está falando a partir dos sentidos, imagina, os sentidos enganam. Não tem que olhar para a galinha, eu tenho que buscar Aristóteles, Platão. Não, isso não dá. Os sentidos são valorosas fontes do conhecimento. E só a partir deles eu consigo chegar numa ciência. Só a partir dos sentidos eu consigo penetrar na essência das coisas. Eu consigo aprender a substância das coisas. Eu consigo entender o que a coisa é e o que a coisa não é. A porta de entrada são os sentidos, me desculpe. Sou seu amigo, mas sou mais amigo da verdade. E aí, então, se inicia, gente, o pensamento aristotélico. Bom, gente, entendido esse primeiro passo da epistemologia ou da teoria do conhecimento do Aristóteles, ou como ele concebe o caminho do conhecimento, né, partindo da sensação para chegar a uma ciência, ele vai propor, inicialmente, ele vai inaugurar uma investigação filosófica que vai se chamar metafísica. E para isso ele vai escrever um livro, um livrinho, todo um livro para versar sobre este assunto que é a metafísica. Gente, olhem a palavra metafísica. A palavra física nós já estudamos desde lá dos pré-socráticos, o que vem a ser física, physis, é o estudo da natureza, e meta, gente, olha lá, vocês, no caso, vocês têm uma meta, não tem? Vocês têm uma meta no final do ano, essa meta é passar no vestibular, ou seja, vocês não são, por enquanto, universitários, mas a meta é ser universitário, ou seja, é superar, é ir além da condição de alunos que vocês estão, é passar de aluno para universitário, é ir além. Então, gente, metafísica significa o quê? Aquela realidade ou aquilo que está para além da física. É isso que significa a palavra meta, além, física, natureza. Gente, o Aristóteles ele vai falar o seguinte, que existem 3 degraus, 3 níveis de complexidade ou de dificuldade no que tange a abstração. Vamos lá. A mais básica, a mais fácil, a mais elementar é a física. Gente, a coisa mais fácil para Aristóteles. Quando vocês pegam um problema de física, vocês estão estudando física, pega a apostila aí, dá uma olhada. O problema não é assim, um carro partiu em velocidade acelerada, considerando a gravidade, considere o atrito, aí veio outro carro, e aí, né? Ou um objeto cai de um prédio numa aceleração, em velocidade. Um varal tem a tensão, a força vetorial.
um som foi emitido e a gravidade, as ondas, é tudo muito palpável. A gente faz sempre referência com a realidade física, né, gente? Mas um grau mais sofisticado, mais abstrato, vem a ser o quê? A matemática. Por quê? Gente, raiz de 4 igual a 2. Onde é que vocês veem isso? Eu não vejo. Dá para ver na realidade uma raiz de 4? Raiz de 4 igual a 2? Não dá, gente. Não tem referência à realidade. E a metafísica? Talvez menos ainda. Professor, se eu já não vou bem em física, eu vou bem em metafísica? Gente, é uma brincadeira, não tem nada a ver. Tá? Aristóteles realmente falou isso, mas a física da época dele não era a física que vocês estudam. Tá? A gente está falando, gente, ano 360, 50 antes de Cristo. Né? O Newton não havia nascido. A física que vocês estudam é uma física newtoniana. Mas vamos lá, gente. O que o Aristóteles ele vai falar para a gente nesse livro Metafísica, que ele está versando, pensando sobre além da física, o que se estuda esse raio de metafísica? E o Aristóteles vai dar a resposta, gente, dizendo o seguinte: estando buscando os princípios e as causas das coisas que são e, evidentemente, enquanto são. Professor, eu não entendi porra nenhuma. Nem eu, a princípio. Gente, vamos lá. Ele está buscando as causas das coisas que são enquanto são. Gente, estamos falando do quê? Do ser. Ou dos seres. Gente, isso é um ser? Isto é um ser. É um livro. Ok? Isto é um ser? É um ser. É uma caneta. Tá? Eu, gente, sou um ser. Ser humano. Abriu a porta aí do lugar onde vocês estão. Entrou um ser. Adivinha qual é? Uma galinha. Que ser é esse? Galinha. Gente, portanto, tudo é. Tudo aquilo que eu consigo ver, olha lá, sentidos à porta de entrada para o conhecimento. Tudo aquilo que eu consigo ver é um ser. Agora, gente, como é que eu vou conhecer essas coisas? Como que eu conheço este ser? Como é que eu consigo dizer o que ele é e, por conseguinte, o que ele não é? O que diferencia ele de todas as coisas? E aí o Aristóteles, como observador da natureza, ele vai entender, ele vai captar a forma como as coisas funcionam. E aí, gente, ele vai ver, ele vai notar na sua época que a economia era basicamente agrária, a atividade, né, era basicamente agrária, e ele vai ver, ora, dia após dia, se eu andar pelos campos e ver os agricultores, eu vou ver o quê? Eles semeando. Semeou. Colocou a sementinha, nasceu um brotinho. Aí eles pegam aquele brotinho e plantam. Né? Plantam. E aí vai crescer a planta. Cresceu a planta, eles vão colher a planta ou o fruto da planta, né, o vegetal, seja lá o que for. Beleza. E aí o que eles vão fazer? Do fruto ou do vegetal, eles vão extrair outra semente. Eles vão lá e vão plantar de novo. Plantou, a semente brotou, brotinho, pegou, plantou, cresceu a planta, eles vão colher. E assim sucessivamente. Semeia, planta, colhe, semeia, planta, colhe, semeia, planta, colhe, semeia, planta, colhe. Ora, é só no reino da agricultura que isso acontece? Não. Outro exemplo. Olhem lá. Numa época do ano, se convencionou chamar de outono, depois inverno, depois primavera, depois verão. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Todo dia, gente, pessoas morrem e pessoas nascem. No dia seguinte, pessoas morrem, pessoas nascem. Gente, então ele vai entender que a dinâmica da natureza, de todos os seres, funciona segundo uma lógica de causalidade, tá? Para ficar mais fácil, olha, causalidade, veja lá. Eu tenho uma semente que ela causa um brotinho. A semente ela produz um efeito, que é o brotinho. O brotinho, ele causa
um produto, um efeito que é uma planta. A planta, ela é causadora de um fruto. O fruto é causador de uma semente. A semente, por sua vez, é causadora de um brotinho. Tá vendo, gente? É causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Tudo funciona assim. Vocês, gente, são seres humanos. Qual é a causa de vocês? Os pais de vocês, tá vendo? E assim eu vou ad infinitum, porque é assim que funciona a natureza. Tá, gente? Essa é a grande sacada do Aristóteles. Portanto, gente, se eu quiser conhecer um ser, qual que é a melhor forma para isso? Conhecer as suas causas. E aí, gente, o que o Aristóteles falou? Ora, todos os seres, desde uma semente até um prédio, ele tem basicamente 4 causas. Se você parar para pensar, são 4 causas que cada ser tem. E aí eu peguei, gente, um exemplo que o Aristóteles dá, inclusive, ele fala de vaso e de estátua, que é este ser aqui. Vamos lá, gente. Que ser é este? Nessas 4 figuras, peguem a primeira lá. Que ser é este? Um vaso. Tá? Se eu perguntar para vocês que ser é este, vocês vão falar para mim que é um vaso e não uma garrafa. É um vaso e não uma cama. É um vaso e não uma cadeira. Nosso intelecto sabe disso. Porque nós vimos, ao longo da vida, vários vasos e nós sabemos o que é um vaso. Tá? Vimos. Aristóteles, esquece Platão. Gente, vamos lá. E o Aristóteles fala que todo ser tem uma causa material. Gente, causa material é do que este ser é feito. Qual é a causa material deste vaso, gente? Do que ele é feito? Barro. Esta é a causa material dele. O barro. E o barro é um outro ser. Gente, causa formal é qual é a forma deste vaso? Ora, a forma deste vaso é o formato que faz com que ele seja um vaso e não uma cama, e não uma cadeira, e não um prato, e não um copo. Tá? Vendo um vaso, eu sei que é um vaso e não um copo, embora pareçam ter formas diferentes. Mas eu sei que a essência do vaso é diferente da essência de um copo. O que faz um vaso ser um vaso é diferente daquilo que faz um copo ser um copo. Gente, causa material, causa formal, causa eficiente. Qual é o ser que produziu este outro ser? Olha aí, vocês têm aqui. Aqui, ó. Gente, por favor, não falem vaseiro, porque não existe, tá? O ofício de quem produz um vaso é o oleiro. O lugar onde se produzem vasos se chama olaria, tá? Então, oleiro é um ser que produziu um outro ser, que é um vaso. E, gente, causa final é a finalidade deste ser. Todo ser tem isso, finalidade. Qual é a finalidade deste ser? Vaso. Pode ser colocar uma planta dentro, ou pode ser, por exemplo, enfeitar. Vocês têm aí na última figura, né? Vasos enfeitando. Isso talvez seja até mais apropriado para um vaso, enfeitar. Porque você não vai pegar um copo e colocar no centro da sua mesa para enfeitar o lugar. Não se enfeita lugares com copos, com vasos sim. Tá? Pegaram, gente? E a gente pode pegar um outro exemplo aqui, esse outro ser. Vejam lá. Primeira figura aí, que ser é este? Cadeira. Você sabe que é uma cadeira e não uma mesa. No caso desta cadeira, qual é a causa material dela? A madeira. Qual é o ser que produziu essa cadeira, que é a causa eficiente dessa cadeira? Por favor, não falem que é um cadeireiro, tá? É um artesão, vamos colocar assim. E a finalidade de uma cadeira, gente? Alguém servir como assento, tá? Deu para pegar, gente? Tá? Estudar um ser, portanto, é estudar as suas causas. Então, a metafísica, ela é a ciência das causas. Mas por que estudar as causas? Porque é assim que funciona o mundo. É assim que funciona a natureza. Todos os seres estão submetidos a essa dinâmica que é a dinâmica das causas. Agora, gente, olhem esse outro ser aí, ó, cavalo. Falem para mim o que é essencial para um cavalo ser um cavalo. Gente, olhando os sentidos, olhando para este cavalo, vocês sabem que é um cavalo e não uma onça? Sim. Vocês sabem que tem algo ali naquele ser, no cavalo, que é essencial para ele ser cavalo. Professor, é o rabo dele? Não. Se eu cortar o rabo do cavalo, ele não vai deixar de ser cavalo.
Ah, professor, são as orelhas. Se eu cortar as orelhas do cavalo, ele não vai deixar de ser cavalo. Mas tem algo ali, gente, implícito naquele ser que é essencial, é substancial para ele ser um cavalo. Agora, gente, existem coisas no cavalo que são acidentais. Eu dei um exemplo aqui. Rabo. Se eu cortar o rabo do cavalo, ele não vai deixar de ser cavalo. Se eu pintar o cavalo de branco, ele não vai deixar de ser cavalo. Se eu colocar coisas em cima do cavalo, ele não vai deixar de ser cavalo. Então, Aristóteles fala que existem várias modalidades acidentais e não essenciais que os seres têm. Por exemplo, gente, olha lá. Quantidade, por exemplo, peso do cavalo. O cavalo precisa pesar 100 quilos para ser um cavalo? Não. Terceiro, qualidade. O cavalo precisa ter o pelo preto para ser um cavalo? Não. Quarto, a relação dele com o cara que o cria. Precisa ele ter uma relação de cuidador e cavalo? Não. Lugar, ele precisa estar num pasto para ser um cavalo? Não. Gente, tudo isso é acidental. Mas tem algo de essencial no cavalo. Embora seja difícil falar o que é, o nosso intelecto consegue adentrar quando nós vemos um cavalo e saber que aquilo é essencialmente um cavalo e não um elefante. Tá vendo, gente? Espero que vocês estejam conseguindo pegar a questão do Aristóteles no que tange aos sentidos e não mais a ideia, a intelecção, a cognição, ok? E aí, gente, terminando já, o Aristóteles vai falar que todo ser tem uma matéria e tem uma forma. Matéria, gente, é o que eu olho naquele ser e que eu falo que existem outros seres que compartilham daquela materialidade. Mas, gente, eu não estou falando de física. Não estou falando de matéria, matéria física. É metafísica, ok? Então, gente, por exemplo, o que metafisicamente nós, seres humanos, temos em comum? Que faz com que nós pertençamos à espécie humana? A racionalidade. Ninguém vê isso. Alguém já viu racionalidade andando na rua? Não. Mas essa é a nossa materialidade, no sentido metafísico, que faz com que nós pertençamos à espécie humana. Enquanto a forma é aquilo que nos diferencia, mas que é acidental, gente. O que nos une enquanto humanos é essencial, a racionalidade. O que nos diferencia é sempre acidental. Agora, gente, para isso ficar mais claro, vamos para um exemplo prático que o Aristóteles propõe uma reflexão nesse sentido mesmo, dialogando com a ciência da natureza, porque ele tinha interesse pelo reino da natureza, tinha um museu de fauna e flora lá e tal. Gente, veja lá, você tem uma categoria no reino dos seres vivos, animais, que é dos mamíferos, ok? Gente, mamíferos vem do quê? Mamália. Mamália no sentido de mama, de seio. Então, nessa categoria dos mamíferos, só poderá pertencer a ela, se nós formos classificar, categorizar os seres vivos e englobarem eles nessa categoria de mamíferos, só irá pertencer a essa categoria os seres vivos que apresentarem glândulas mamárias. Para ter glândulas mamárias é preciso de uma outra série de coisas, tá? Gente, estou falando bem no vocabulário primitivo, no início da categorização dos seres vivos, empreendido por Aristóteles. Então, assim, ó, professores Luiz Guilherme, Mariana e Letícia, não me excomunguem, tá? Estou falando no vocabulário primitivo da Grécia Antiga. Então, vejam lá. Formalmente, todos eles apresentam o quê? Para pertencer a essa categoria, as glândulas mamárias. Agora, gente, o que os distingue é justamente aquilo que é acidental. Eu tenho um ser vivo mamífero de uma cor e outro de outra cor, até de outra raça, embora eles sejam todos mamíferos. O que os une como mamíferos é uma coisa essencial para ser mamífero, mas existem coisas acidentais que os distinguem enquanto seres diferentes. Enquanto iguais, são mamíferos. Enquanto diferentes, raça, vamos supor, tá? Gente, espero que esteja dando para pegar, tá, o fio da meada. O Aristóteles ele estava querendo construir todo um edifício crítico a Platão, buscando sempre a veia das sensações, para chegar até ao conhecimento, tal como era o sonho do Platão, né? Chegar
a essência das coisas. Mas, por fim, o que ele vai falar? Que todo ser tem outras duas propriedades que ele vai chamar de ato e de potência. Gente, vamos lá. Potência, vocês podem entender, por favor, como possibilidade, tá? Possibilidade. O que vem a ser possibilidade? Ora, gente, eu, ser humano, que ser sou eu, ser humano, eu tenho a essência da humanidade, tá? Para ser humano, eu preciso dessa essência, dessa substância que é a humanidade. Mesma coisa, a galinha, para ser galinha, precisa, não me entendam mal, a galinhagem, enfim. Eu tenho a essência humana. Gente, quais são as potências ou as possibilidades que, enquanto humano, eu tenho? Estudar, ler, respirar, comer, nadar, caminhar, correr. Agora, gente, quais são as potências, as possibilidades que a minha essência humana me limita? Respirar debaixo d'água, a nossa essência humana ela permite? Não. Voar, nossa essência humana permite? Não. Brotar de nós uma planta, nossa essência permite? Não. Agora, olha lá, para a essência dos peixes, é permitido, existe a possibilidade, a potência de respirar debaixo d'água? Sim. Para as aves, está implícita na essência de ser ave a potência ou a possibilidade de voar? Sim. Não está implícita na essência de uma semente como essa aí, um grãozinho de mostarda, né, a menor semente de hortaliças, não está implícito na essência de uma semente ela fazer brotar uma planta? Não é uma possibilidade? Sim. Tá? Estão pegando, gente? Essa questão. Todo ser tem potências e ele pode colocar, no caso aqui, nós estamos estudando. A nossa essência permite que nós possamos estudar. Nós estamos colocando isso em ato, tá? Potência e colocar a possibilidade em ato. É o que nós estamos fazendo aqui. E aí, por exemplo, para isso ficar mais entendível, vamos dizer assim, o Aristóteles ele serviu como base de um pensamento na Idade Média, veja, pensamento cristão da Idade Média, e foi feita uma leitura dele falando, por exemplo, da questão da vida, que a vida humana ela deve ser preservada. Então, é utilizado por muitos cristãos o argumento da doutrina de ato e potência do Aristóteles para falar, por exemplo, do aborto. Tá? Por exemplo, uma célula embrionária é uma vida enquanto tal, em ato? É um ser humano em ato, uma célula embrionária fecundada? Não, mas ela tem a possibilidade de se tornar uma vida humana. Ela guarda ali a potência da vida, não é vida em ato, mas é vida em potência. Por isso que abortar uma célula ainda embrionária para os cristãos é abortar uma vida, porque não é uma vida em ato, né? Mas ela pode ser, ela tem a possibilidade de se tornar uma vida, tá? Gente, o Aristóteles não versou sobre isso. Quem versou sobre isso foram depois os que fizeram uma interpretação cristã do Aristóteles. Mas por fim, gente, vamos fazer um resumão aí? Olha lá, nós entendemos que estudar metafísica é estudar o ser, e tudo ou as suas causas. E ali no meio, vocês têm ali o ser. Todo ser, ele é precedido por causas, ele é causado sempre, e nós podemos estudar suas causas formais, materiais, eficientes e finais. Todo ser goza dessa causalidade. E todo ser tem uma estrutura que não dá para ver aí, me desculpem, não dá para ver direito, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha, lá em cima, todo ser tem aquilo que é essencial para ele ser aquilo lá. Se eu tirar essa característica, ele deixa de ser e se torna outra coisa. Por exemplo, gente, o que é essencial para ser humano? Racionalidade. Se eu tirar a racionalidade do ser humano, ele não é mais ser humano, é outra coisa. Por exemplo, gente, já foram no velório? Já viram aquele ser humano deitado no caixão? Que ser humano, gente? Aquilo lá é ser humano? Aquilo lá está pensando? Aquilo lá está exercendo as possibilidades, as potências do ser humano? Não, gente. Aquilo lá não se pode chamar de ser humano. Aquilo lá, tanto é que tem um outro nome, é um cadáver. Não é mais o ser humano, é um cadáver. Porque foi retirado ali o que é essencial para ser um ser humano. Entenderam? Mais ou menos nesse sentido. Então, todo ser tem aquilo que é essencial e aquilo que é acidental.
Por sua vez, eu consigo categorizar um ser naquilo que ele compartilha com outros membros da mesma espécie, que é a forma, e aquilo que o diferencia dos outros seres que estão na mesma espécie que ele, ou na mesma categoria, que é a sua característica material, vamos dizer assim. E todo ser tem, guardado na sua essência, possibilidades ou potências que podem ser colocadas em ato. Gente, esse é um resumão, então, da metafísica. Caprichem nos exercícios, vocês têm uma lista aí de exercícios, façam. A boa novidade é que não é cobrado com tanta intensidade a metafísica aristotélica, mas a epistemologia é o pano de fundo para as questões geralmente. Então caprichem aí, aprofundem, peguem firme e até a próxima aula. Valeu!